Olá, meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a psicopatologia do espectro autista. Precisamos pensar que o diagnóstico do espectro autista muitas vezes é difícil fazer devido a algumas características. Por exemplo, a síndrome ou a expressão sintomática, ela muda de acordo com as necessidades do ambiente e do nível de inteligência e de cognição. Então, nós podemos ter crianças que, apesar de terem o espectro autista, não manifestem os sintomas até que as demandas ambientais ultrapassem a sua capacidade limitada de adaptação. E também existe crianças, adolescentes e adultos que podem mascarar os sintomas através do aprendizado, se adaptando ao ambiente através de comportamentos mais típicos. Pensando nisso, o transtorno do espectro autista muitas vezes pode ser negligenciado, principalmente na vida adulta, em que, apesar de o indivíduo não apresentar os sintomas, todos os sintomas atualmente, durante a história dele, em algum momento ele apresentou todos os sintomas e, as dificuldades que ele apresenta hoje em dia, sejam ocupacionais, sejam sociais, são devido a alguma característica da síndrome. Devemos considerar que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele faz parte do desenvolvimento cerebral e que ele tem características genéticas, mas nem sempre hereditárias. A herdabilidade do autismo, que é o quanto é passado de pais para filhos, ou a concordância entre gêmeos homozigóticos, é em média de 50%. Porém, o transtorno, ele é genético, no sentido em que ele é a manifestação de mudanças nos genes, sejam de heranças poligênicas ou de genes com uma carga de patogenia maior. Então, por exemplo, a gente tem síndromes que são conhecidas por poderem dar características autísticas, como a síndrome do X frágil. Também podemos ter autismo em outras condições, como a síndrome de Down. Então, pensando que o autismo ele pode ter uma variedade de expressões e ele pode mudar ao longo do tempo, do desenvolvimento, e que principalmente em adultos podem mascarar muitos sintomas. Onde que a gente pode captar a psicopatologia, dessa forma fazendo um melhor diagnóstico? A partir daí a gente pode pensar que o autismo nada mais é do que uma perda de graciosidade, em termos psicopatológicos, um termo que surgiu em Kraepelin. Se nós formos pegar o histórico do autismo, ele foi destacado da chamada esquizofrenia infantil em 1943 por Kander. A partir daí, durante as décadas seguintes, foi visto que era um diagnóstico válido, porém problemático devido à dificuldade de operacionalizar, ou seja, de captar quais eram os sintomas característicos da síndrome. Os critérios foram modificados por Hutter em 1978, porém essas dificuldades continuam até hoje. Quando dizemos perda da graciosidade, queremos dizer perda de proporcionalidade, harmonia e equilíbrio de algumas características básicas do ser humano, como comunicação social, socialização, linguagem e comportamento, especificamente comportamento rígido e estereotipado. A partir desse momento, fica mais fácil entendermos que o autismo pode ser caracterizado, por exemplo, tanto por uma aproximação social anormal,
e ela pode ser anormal para mais ou para menos. Então, nós temos um contato invasivo, é possível. Existem autistas que têm muita facilidade e necessidade de estar entre as pessoas, de socializar, porém eles têm essa perda de proporção, ou seja, eles podem ser tanto invasivos na sua aproximação, tratar, por exemplo, com intimidade, como se aquela pessoa ou aquele grupo que ele acabou de conhecer fosse familiar, ou então ter uma certa reserva, um certo desinteresse social. Então nós temos a dificuldade na reciprocidade socioemocional, dificuldade de manter uma conversa normal. Neste momento, dificuldade de manter uma conversa normal, nós podemos caracterizar como superficialidade ou como maneirismos. Então, o indivíduo ele tem um comportamento estranho, ele causa estranheza no âmbito social. Reciprocidade socioemocional, dificuldade de coordenar gestos. Então, a comunicação não verbal, a gesticulação é sempre algo ou reprimido ou exagerado, ou seja, não guarda as devidas proporções. Além da dificuldade de entender o contexto social a partir das motivações sociais. Então, o indivíduo que tem a inteligência normal, ele pode até mesmo conseguir inferir, através da teoria da mente, o que ele está pensando ou o que o outro está pensando, o indivíduo que está compartilhando com ele a socialização. Porém, ele tem dificuldade de discriminar quais são as motivações sociais que são causadoras ou provocadoras de certos comportamentos. Também devemos pensar que não é incomum o autismo estar associado ou vir junto como comorbidade à fobia social. Porém, a fobia social, o indivíduo ele mantém a intenção comunicativa, ele não tem um comportamento estranho, ele procura o olhar, mesmo não verbalmente, mesmo tímido, ele procura manter uma conexão e passar ao outro o que ele pretende dizer. Se nós formos pensar em outro conceito psicopatológico, que é muito usado na esquizofrenia, nós temos um precox feeling, ou seja, um sentimento precoce de que não há proporção, não há adequação e não há normalidade na socialização. Isso se traduz nos critérios do DSM-5 como déficit na reciprocidade socioemocional, em dificuldade de entender e manejar comportamentos não verbais, que sejam gestos, por exemplo, e dificuldade de manter, entender relacionamentos ou iniciar. Pensando na ótica dos critérios B, nós também temos perca de proporcionalidade, nós temos perca de adequação e por isso nós temos esse conceito psicopatológico que nos ajuda, que é a perda da graciosidade. São os comportamentos rígidos e estereotipados. As estereotipias são comportamentos em que o indivíduo é impulsionado a fazer, mas que não tenha em si um propósito. E daí nós temos outro problema, que é a aproximação da síndrome autística com outras doenças do neurodesenvolvimento, como a oposição e o desafio, ou o TDAH. Mas qual é a diferença? Mesmo no TDAH, a agitação sempre é compreensível do ponto de vista psicológico. Então a criança ela explora o ambiente, ela procura o contato, ela faz compartilhamento. Porém, no TDAH,
nós não temos essa perda do contato social. A gente tem comportamento agitado, mas nós não temos as estereotipias da forma que acontece no autismo, que são comportamentos e atitudes despropositadas ou incompreensíveis, como os flappings com as mãos, ou o balanceio de pernas, de cabeça, de membros no geral. Outra característica que nós temos, então, é o comportamento estereotipado, o interesse fixo em alguns assuntos específicos. Então, por exemplo, a gente tem a antiga síndrome de Asperger, em que o indivíduo tem muito interesse de compartilhar aquilo que lhe faz bem, porém ele insiste na mesmice. Então, a insistência na mesmice. E também podemos caracterizar como um fascínio por estímulos sensoriais, seja cores, ou seja, desregulação sensorial, como intolerância a certos barulhos. Então, nós temos que pensar que o autismo deve ser entendido como a perda da proporcionalidade e da graciosidade em sinais e sintomas relacionados à cognição e comportamento social, que a gente chama de comunicação social, esse construto. Então, déficit na reciprocidade socioemocional, déficit nos comportamentos comunicativos não verbais e dificuldade de entender, iniciar ou manter relacionamentos. E dos critérios B, nós temos desde estereotipias, que é um comportamento psicomotor incompreensível, e no sentido de que justamente não faz sentido. Nós temos o comportamento rígido, então a inflexibilidade mental, que pode ser confundida com TOD, oposição e desafio, mas como o indivíduo tem muita dificuldade na regulação emocional e muitas vezes tem reações emocionais incompreensíveis, quando damos luz ao fator desencadeador, pode ser confundido com TOD. Então, muitas vezes o indivíduo, pequenas mudanças na rotina ou pequenas mudanças no que é esperado causam uma reação catastrófica e incompreensível. Então, nós temos os comportamentos rígidos e estereotipados e as desregulações ou fascínios sensoriais. Juntando todos estes sintomas, nós podemos caracterizar a síndrome autística. Mas devemos nos lembrar que ela pode ser confundida ou ser tardiamente identificada devido a variação na expressão sintomática, mas sempre dentro deste eixo psicopatológico, da desproporção e da perda de graciosidade. Porém, a expressão é ampla. Ao mesmo tempo, ela muda conforme a idade e a demanda do ambiente, e está muito ligada ao grau de inteligência e de adaptação do indivíduo de aprender comportamentos menos bizarros. E que na vida adulta, mesmo o indivíduo não preenchendo todos os critérios naquele momento, se ele tiver um histórico prévio, se ele tiver prejuízos atualmente devido a algum destes sintomas principais do autismo, e se o indivíduo causa esse precox feeling ou esse sentimento precoce de alguma desproporção ou algum comportamento bizarro, também estamos autorizados a fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Lembrando que, devido à proximidade
de transtornos do neurodesenvolvimento, podemos confundir o autismo, algumas características autistas, com oposição e desafio, justamente por conta da inflexibilidade mental, com fobia social, justamente por conta do desinteresse, ou até mesmo não identificarmos o autismo por conta que o indivíduo é muito sociável, muito propenso a socializar, porém a socialização é sempre bizarra, intrusiva, inadequada, resumidamente desproporcional. Então, nem o exame neuropsicológico, nem outros testes nos dão ferramenta suficiente para o diagnóstico, a não ser a psicopatologia, com auxílio dos critérios diagnósticos, que pode ser da CID ou do DSM, mas que nunca são suficientes para nos transmitir o que a síndrome quer dizer, porque são esvaziados destes conceitos. Então vamos refletir, pensar sobre, avaliarmos nossos pacientes a partir deste instrumento de psicopatologia. Continue no canal, porque a gente vai conversar sobre psicopatologia especial e psicopatologia geral. Já temos vídeos sobre memória e percepção. Começamos com algumas noções sobre demências, estamos dando algumas noções sobre a psicopatologia do espectro autista e vamos continuar nesta linha, sempre mesclando psicopatologia geral e psicopatologia especial. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço.